Costa do Marfim, Noruega, França e Suécia. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol internacional desta terça-feira, dia 30 de junho. Beleza? Então já vamos lá. Vão ter diversos jogos de Copa do Mundo nesses jogos de amanhã. Vão ter basicamente Costa do Marfim e Noruega, França e Suécia, México e Equador. Vou passar sobre esses três jogos, falando o que a gente pode esperar dessas partidas. Três jogos interessantíssimos já nessa fase de mata-mata da Copa do Mundo. E se resume basicamente nisso. Vai ter jogos de futebol brasileiro também, mas futebol brasileiro eu comento lá no meu canal sobre futebol brasileiro, que é o 21 Futebol Clube. Já fica aí essa sugestão. Beleza? Vamos começar aqui então pelo primeiro jogo do dia, Costa do Marfim e Noruega. É um confronto muito interessante, tá bom? São duas das grandes sensações dessa Copa do Mundo. A Noruega, que passou com uma rodada de antecedência, já nas duas primeiras rodadas garantiu sua vaga na próxima fase, uma fase de grupos onde atropela o Iraque, onde até teve dificuldades na parte inicial do jogo contra o Iraque, mas depois, na reta final do jogo, transformou em uma goleada e venceu por 4-1. No segundo jogo, vence o confronto direto contra Senegal, onde o Haaland destrói, fazendo 2 gols e conduzindo a Noruega para a vitória. Com a vitória contra Senegal, já estava matematicamente classificado. E aí, na última rodada, poupa titulares, vai com o time reserva e perde para a França. Mas passa assim na segunda colocação. Já a Costa do Marfim, fase de grupos muito boa também. Inicia com um jogo muito competitivo contra o Equador e que nos minutos finais o Amad Diallo faz o gol da vitória da Costa do Marfim. Aí vai para a segunda partida, que joga contra a potência, a seleção alemã. E a Costa do Marfim sai vencendo com o gol do Kessié, depois de uma bela jogada do Diomandé, mas acaba tomando a virada no segundo tempo quando o Denis Undav arrebenta. E aí no último jogo faz o basiquinho e vence da seleção de Curaçao por 2-0. Com isso a Costa do Marfim passa em segundo com 6 pontos. Então eu tô falando aqui de uma seleção da Costa do Marfim que passou em um grupo que tinha Alemanha e Equador, duas seleções fortes, e de uma Noruega que passou de um grupo onde tinha França e Senegal, duas seleções muito fortes também. Então duas seleções que já pegaram adversários muito fortes e que a Costa do Marfim jogou em altíssimo nível contra a seleção alemã, e a Noruega, quando pegou a França, foi atropelado, só que assim, foi atropelado porque estava com o time reserva. E a sensação que fica é que se fosse com os titulares, a Noruega faria um jogo competitivo. Tanto é que perdeu por 4-1, mas em determinado momento estava 3-1 e a Noruega com um pênalti ao seu favor. E esse foi um jogo que o Dembélé destruiu, inclusive. Então aqui tende a ser um jogo equilibrado. Eu sinto que o nível de concentração desse time da Costa do Marfim é maior. Sinto que é um time da Costa do Marfim com um sistema defensivo melhor. Mas uma Noruega que tem um ataque, tendo baseado ali principalmente em Odegaard e Haaland, uma dupla absurda. Ainda tem pontas muito fortes, como a... Eu vou olhar as prováveis escalações, que aí vai dar para destacar melhor. Então, ó, nessa seleção da Costa do Marfim primeiro. Tá vendo como Fofana, Doué, a Costa do Marfim que perdeu o Singo contra a Alemanha, né? Ele vinha fazendo uma grande Copa. O Singo que dava uma consistência defensiva até maior. O Doué é um cara que chega muito bem à frente, né? Na esquerda o Conan, que é o que tem. Ele joga no Gil Vicente. E a dupla de zaga com Kosunu e Diomandé, uma baita dupla de zaga. Caraca, o Kosunu usa a camisa 7. Ele que é muito bom zagueiro da Atalanta. Ele parece muito o estilo de jogo com o Bissek, tá? Que é da Inter de Milão. E tem o Diomandé também, que é um excelente zagueiro do Sporting. Uma linha de defesa aqui com Kusunu, Diomandé é muito forte. E ainda tem o Guela Doué, que chega muito bem à frente. O meio de campo, que tem o Kessié, que é a grande referência de liderança desse time, muito bom jogador. Sangaré, que é um volante que marca muito bem no Nottingham Forest. E o Oulai, que joga no Trabzonspor, é um time de menos mídia, mas que fez uma grande temporada no futebol turco. Trabzonspor ficou em terceiro, cara. Ficou só atrás do Galatasaray e do Fenerbahçe e por pouco não fez uma campanha até melhor que o Fenerbahçe. Grande temporada do Trabzonspor, que tem o Onaná no seu gol, o que era do United. E o Oulai, aqui nessa seleção da Costa do Marfim, dificilmente vai permanecer no Trabzonspor, porque ele vem fazendo uma excelente Copa do Mundo. Lá na frente, o Diomandé joga muita bola, um dos grandes destaques dessa Copa do Mundo. É um cara que tem muito repertório individual.
O Boni, centroavante da Inter de Milão, e o Nicolas Pepe, muito bom jogador, que fez uma bela temporada pelo Villarreal, reencontrando o bom futebol dele, que havia se perdido no Arsenal, né? Mas no Villarreal ele consegue sim ser um grande destaque desse time, e também na Costa do Marfim, tanto é que contra Curaçao os 2 gols da vitória foram do Nicolas Pepe. O segundo foi um golaço, inclusive. E aí, opções boas do banco. Já vai destacar o goleiro, o Lafon, muito bom, mas não vai ser aproveitado. O Lafon, que era da base do Toulouse, jogava no futebol francês, né? Aqui o Singo, mas o Singo não está inteiro fisicamente. Agbadu, que é bom zagueiro também, joga no Besiktas. O Indica, muito bom zagueiro da Roma, joga de lateral esquerdo também. O Sekou Fofana deve entrar ao longo do jogo. O Fofana tem uma chegada melhor à frente, por exemplo, que o Sangaré. Dependendo, eu não duvido nada, por exemplo, ao invés do Sangaré e o Fofana. O Sangaré dá uma consistência defensiva maior, mas o Fofana chega melhor à frente. Amad Diallo está como provável reserva, mas é muito pelo que o Nicolas Pepe vem fazendo. Vamos ver se de fato vai ser o Pepe ou talvez até o Diallo como titular. É imprevisível, mas são 2 excelentes pontas direitos. Tanto tanto o Nicolas Pepe, tanto o Amad Diallo, tá? Independente de quem começar, o reserva deles, né? Seja o PP começar a entrar o Diallo, seja o Diallo começar a entrar o PP, a ponta direita da Costa do Marfim está muito bem servida. Para referência tem o Guessan, joga no Crystal Palace, ex-Nice também, ex-Aston Villa. O Adingra, do Mônaco, ex-Brighton, bom jogador, mas até o momento ficou marcado nessa Copa pela chance que ele perde contra a Alemanha, onde o jogo, se eu não me engano, estava empatado, e tem um contra-ataque que o PP deixa o Adingra na cara do gol, e o Adingra, ao invés de finalizar, domina a bola, perde o time da jogada e perde uma grande chance ali. É o grande lance que se lembra do Adingra nessa Copa do Mundo até o momento. Mas ele é bom jogador. O Arri também é muito bom jogador, centroavante do Nice, que já jogou no Olympique de Marseille. Então, caras que eu acho que podem ser destaques vindo do banco de reservas. O Arri pode ser uma boa referência ofensiva, ou ele ou o Guessan devem entrar no lugar do Boni ao longo do jogo. O Amad Diallo vai entrar na ponta direita se começar no banco, ou se começar a titular o PP vai entrar ao longo do jogo. E o Fofana, não tenho certeza se vai jogar o Sangaré não, hein. Duvido nada do Fofana aí no lugar do Sangaré. Vai depender muito do que a Costa do Marfim enxerga para o jogo. O Sangaré é um volante muito mais marcador. O Fofana é um cara que chega dos dois lados do campo muito bem. Do lado da Noruega agora, o Nyland, tranquilo, goleiro do Sevilha, já vem jogando. Os laterais com o Pedersen, já que o Ryerson saiu sentindo, mas o Pedersen entrou muito bem no último jogo, né? Último jogo não, penúltimo jogo, né? Contra Senegal, que ele fez o gol do 1-0. Mas o Ryerson é uma grande perda, tem que ver até que ponto é o nível de lesão do Ryerson, eu não sei. Vou ser bem sincero. Eu não sei nem se aparece ele aqui no banco, aqui tá falando que o Ryerson tá no banco. Mas é a mesma coisa do Singo do outro lado, quando eu falei da Costa do Marfim, o Singo não vai jogar, tá machucado. E aqui eu não sei qual a gravidade do Ryerson, né? Porque ele saiu contra o Senegal e o Pedersen entrou. É um grande desfalque. O Ryerson foi o grande assistente do Borussia Dortmund na temporada, fez a melhor temporada da carreira dele. O Wolf, que joga no Wolves, dupla de zaga com o Hagen, que joga no Bolonha, e o Ajer, que joga no Brentford. O Østigard tá como reserva. Ele fez gol na estreia contra o Iraque, joga no Genoa, já jogou na Napoli. É bom zagueiro o Østigard, mas virou reserva nesse momento na Noruega. O meio de campo que tem o Sanderberg do Fulham, o Ausners do Benfica e o Odegaard como esse meio de criação. Lá na frente o Antônio Nusa pela esquerda, o Sorloth pela direita e o Haaland centralizado. Não sei até que ponto vale a pena o Sorloth ser ponta direita, porque ele não tem o desequilíbrio, não tem o drible. Ele pesa muito a área, né? Porque nas bolas aéreas ele agrega muito nesse time da Noruega. Só que o Sorloth ele não tem a habilidade de um ponta, né? Ele é um cara que inicia pela direita, mas vai sempre pisando na área para ajudar o Haaland a preencher a área adversária, né? Se quiser um jogador mais do drible, do desequilíbrio, tira o Sorloth, coloca o Sheldrup ou o Oscar Bob. O Oscar Bob jogou muito bem contra a França, inclusive. O Sorloth é o titular moral desse time, que é o que normalmente joga, mas tem reservas que mudam o estilo de jogo da Noruega nessa seleção, né? Destaque do banco de reservas: o Østigard, zagueiro muito bom, pode ser que ele entre ou até mesmo seja titular.
O Ryerson tem que ver o nível físico dele, se ele estiver bem, ele é titular. Se ele não tiver, joga o Pedersen. Patrick Berg normalmente entra no segundo tempo, excelente volante também, joga no Bodo Glimt, tem uma grande liderança nesse time. O Thorsby não vem jogando muito, mas é um bom jogador. O Asgard fez gol contra a França, só que para ele jogar teria que sair o Odegaard, e aí não vai acontecer isso. O Oscar Bob seria uma excelente opção pela meia direita, o Sheldon uma excelente opção para a meia esquerda, mas o Sheldon, se precisar, também pode jogar pela direita. Tem o Haug também, que fez uma grande temporada pelo Bodo, mas não vem jogando. E o Larsen, que dificilmente vai jogar, porque para ele jogar, o Haaland tem que sair, ou em um desespero final que coloque 2, 3 centroavantes lá na frente. E o Larsen ainda perdeu um pênalti contra a França. Então, no geral, duas seleções muito fortes. Se eu fosse falar um palpite aqui, cara, eu acho que pelo nível defensivo da Costa do Marfim, a Costa do Marfim pode se dar um pouco melhor, tá? Eu sinto que defensivamente a Costa do Marfim tem uma dose de intensidade maior. Só que lá na frente o Haaland é muito bom também. Eu diria que nesse jogo daqui, pelo nível de intensidade, a Costa do Marfim tende a levar um pouquinho de favoritismo, tá bom? Mas daqui é um jogão. Cara, eu já falei muito, né? Eu fiz 11 minutos só de Costa do Marfim e Noruega. Vou acelerar um pouquinho, porque senão vai ter meia hora de vídeo. Então, França e Suécia agora. É um jogão, a Suécia não é fraca, tem um ataque muito bom, vou destacar aqui daqui a pouco. Mas o nível de intensidade do ataque e a potência do ataque da França é muito alta e a defesa da Suécia deixa muito a desejar. Tanto é que já teve um jogo que tomou 5-1 da Holanda nessa Copa. Se você toma 5 da Holanda contra a França, você vai tomar o quê? 10? Então, o nível de concentração da defesa da Suécia vai ter que estar no talo, vai ter que fazer a melhor atuação defensiva dos últimos tempos da seleção sueca para passar pela França. Isso é improvável. Então, a tendência é que, pelo ataque da França ser muito bom e a defesa da Suécia nem tanto, eu acho que a França vai fazer um papo de uns 3, 4 gols nesse jogo. Sendo bem sincero. A Suécia não é ruim, só que o nível defensivo da seleção sueca eu acho que não é o suficiente para parar a seleção francesa. Provável escalação da França com o Maignan, Theo Hernandes, Koundé, Lacroix, Upamecano. Não sei se vai ser o Koundé, talvez seja o Malo Gusto. Vamos ver. Meio de campo com Tchouaméni, Rabiot e Olise. O Dembélé, Doué e Mbappé. Esse ataque é extremamente extraordinário. A gente tem um jogador que é questão de tempo para ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, como é o Kylian Mbappé. O melhor jogador atualmente do mundo, como é o Dembélé, e o maior assistente do mundo, como é o Olise. E ainda tem um dos melhores dribladores do mundo, como é o Désiré Doué. É um ataque simplesmente extraordinário. E aqui pode trocar de posição a vários momentos o Dembélé e o Olise. O Dembélé vem pelo meio, o Olise cai pela direita. É um ataque bem móvel, esse ataque da França. Esse ataque é absurdo. O Rabiot com a seleção francesa é um esculacho. O Tchouaméni é um bom primeiro volante também. É uma dupla de zaga sem o Saliba, né? O Lacroix tá como provável. Aqui é um ponto que a Suécia pode explorar. O Lacroix e o Theo Hernandes é um lateral bem ofensivo. Então, é esse lado esquerdo aqui, com Theo Hernandes e Lacroix, que a Suécia tem que explorar, tá? Porque o Upamecano é um zagueiro que se recompõe muito rápido. Ele volta muito bem para marcação. E o Koundé é um lateral que era zagueiro, ele marca muito bem também. Então, o lugar onde a Suécia tem que explorar é aqui, entre Theo Hernandes e Lacroix. Lacroix porque não vai passar toda essa confiança, não tem tanta minutagem com a camisa da França. Ele que está sendo especulado no Chelsea, especulado a saída dele do Crystal Palace para o Chelsea. E o Theo Hernandes é um cara que nitidamente é um lateral muito mais ofensivo do que qualquer outra coisa. E aí destaque do banco de reservas aqui. Tem o Saliba, não sei até que ponto de fato é um problema físico ou não do Saliba, porque normalmente a zaga é Saliba e o Upamecano, mas está colocando o Lacroix como provável. Malo Gusto, não duvido que jogue, ao invés do Koundé, que teve alguns problemas físicos recentemente. Tem o Kanté no banco, o Lucas Hernandez no banco, que pode jogar de zagueiro ou lateral, e no título de 2018 era titular, inclusive. Zaire Emery, que é um excelente meio-campista. Você tem um dos jogadores mais habilidosos do mundo, como é o Cherki, para essa fase de ataque. Ainda tem o Barcola para desequilíbrio em quesito velocidade. Cara, você ter o Cherki no banco já fala muita coisa. É um nível de ataque absurdo. O Cherki seria titular em quase qualquer seleção do mundo, menos na França. E não tem como culpar, você vai tirar quem? Vai tirar o melhor do mundo, como é o Dembélé? O jogador que vai se tornar em questão de tempo o maior artilheiro da história das Copas, e talvez já seja inclusive o maior jogador francês da história, como é o Kylian Mbappé.
o maior assistente da temporada, como é o Olise, o único jogador que poderia se discutir a saída é o Désiré Doué. Só que o Désiré Doué, ele dá um nível de força física, um nível de drible mais objetivo do que o Cherki. Então, de fato, o Doué tem que ser titular por esse nível, que o Doué é muito mais um ponta e o Cherki é muito mais um meio de criação, né? Então o Cherki é o cara para entrar no segundo tempo e dar um nível de qualidade absurda para a França. E na seleção sueca, Zetterstrom, que é goleiro do Derby County, a linha de zaga com Gabriel Gudmundsson, do Leeds, Lindelof, do Aston Villa, Lagerbielke, que joga no Braga, os alas com Ben Hartson, que joga no Holstein-Kiel da Alemanha, o Straud, eu nem sei que time é esse que ele joga, o Bergvall, que as meninas adoram, ele joga no Tottenham, o Ayari, que está fazendo uma bela Copa do Mundo pelo Brighton, jogou demais contra a Tunísia, Elanga, aqui está centralizado, mas o Elanga joga de ponta. Foi quem fez o gol contra o Japão, inclusive. Joga no Newcastle, ex-Forest, ex-United. E o ataque com Gyökeres e Isaac. Um joga no Arsenal, outro joga no Liverpool. Esse ataque da Suécia é muito forte. O Isaac com mais refino técnico, o Gyökeres com faro do gol. E o Elanga com a velocidade e o drible. O Elanga não vai jogar como um segundo atacante assim, como um meio de criação. O Elanga vai cair da ponta para o meio. Eu acho que o que vai acontecer, o Gyökeres fixo lá na frente, o Isaac vai ser meio que um segundo atacante vindo da esquerda para o meio, e o Elanga um segundo atacante vindo da direita para o meio. Eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Acho que a grande questão aqui é que a linha de defesa, cara, alas que jogam em times de um patamar inferior, o Lagerbielke que joga no Braga, o Gudmundsson joga no Leeds, o Lindelof não vive grande fase, é um goleiro do Derby County. É o que eu falei, é a defesa da Suécia que vai ser o grande problema. Se a gente compara o nível no futebol mundial da defesa da Suécia com o nível do ataque da França, não tem como bater de frente. O ataque da Suécia é muito bom, só que a defesa não acho que vai compensar. O técnico é muito bom, como é o Graham Potter. Destaques que podem ajudar no jogo. O Ekdal, que joga de volante, joga de zagueiro, do Burnley. O Svensson, muito bom lateral esquerdo da Suécia. Ala esquerda, ele poderia jogar no lugar do Straud. Eu acho ele muito melhor, inclusive, que o Straud. Só que o Svensson é quase um ponta, né? Ele tem características bem ofensivas. O Svanberg é um volante que já fez gol também, fez gol contra a Tunísia. E de maiores destaques é isso. Não tem um Rien da Atalanta que faz bastante falta. Mas eu diria que o Svanberg e o Svensson e o Ekdal podem ser 3 jogadores que ajudem a Suécia ao longo do jogo. Mas no geral, se eu fosse dar algum palpite aqui, eu falaria 4-2 França, tá? Eu acho que a Suécia vai fazer gols, só que o nível defensivo da Suécia é bem mais baixo em comparativo com o ataque da França. Como eu disse, para a Suécia surpreender, vai ter que ser a melhor atuação defensiva dos últimos tempos da seleção sueca. Porque vai ser difícil. Então aqui a tendência é que a França passe por ter um ataque muito forte e a Suécia não ter uma defesa tão boa. E aí agora a gente vai para México e Equador. Jogo que, sinceramente, eu vou falar o que eu tô sentindo. O México fez uma fase de grupo sensacional. 3 jogos, 3 vitórias. Na estreia 2-0 na África do Sul. No segundo jogo vence um jogo tenso por 1-0 contra a Coreia. E no último jogo amassa a República Tcheca metendo 3-0. Saldo de 6 positivo, não foi vazado. Campanha incrível do México até agora. Em contrapartida, o Equador, com um início catastrófico, perdendo por 1-0 no confronto direto contra a Costa do Marfim. No segundo jogo, resultado desastroso empatando em 0-0 contra Curaçao, chegou na última rodada precisando vencer da Alemanha. E venceu. Venceu da seleção alemã. Fez o mais difícil e passou de fase. E agora pega o México. Um Equador que iniciou muito mal, enfrentando um México que iniciou perfeitamente. O que eu acho que vai acontecer? Equador vai surpreender todo mundo e vai passar de fase. O favorito é o México, pelo que os jogos mostraram. Mas, sinceramente, mesmo tendo passado no último jogo, com um gol faltando menos de 15 minutinhos para a partida acabar, gol do Gonzalo Plata, eu acho que agora o Equador pegou uma casca muito grande. É um time que se defende muito bem. E aqui eu acho que o Equador já derruba o México, tá? Tô sentindo que isso vai acontecer. Se eu fosse falar um placar, cara, eu falaria aqui 2-0 Equador, tá? Eu acho que o Equador já derruba o México agora. É uma zebra pelo que se apresentou na Copa até agora, mas é o que eu tô sentindo que vai acontecer. Então, provável escalação do México com o Rangel, que desbancou o Ochoa, o Sanches na direita, Gallardo na esquerda, Vázquez e Álvares na zaga, o Álvares sendo o de mais destaque aqui, joga de volante, zagueiro, joga no Fenerbahçe, joga no West Ham, né?
Meio de campo com Eric Lira, Luiz Romo e o Gutierrez, todos jogando no futebol mexicano. 2 deles jogam no Chivas, inclusive. Lá na frente, o Quiñones, que joga no Al-Qadisha, do futebol árabe. Alvarado, que joga no Chivas. E o Raul Jiménez, ídolo dessa seleção e que acabou de retornar para o Wolves, saindo do Fulham. O que vale destacar, dessa seleção titular, 4 jogam no Chivas, cara. Time que só tem jogadores mexicanos, né? Que atuam no futebol mexicano, aqui tem 4, 5, 6 titulares que atuam no futebol mexicano, né? Mais da metade do time atua no território nacional. Isso é raro no futebol mundial hoje em dia, né? Destaques do banco de reservas. O César Montes é bom zagueiro, no momento está no Lokomotiv Moscou. Que mais? O Luiz Chaves, que joga no Dinamo Moscou, fez gol no último jogo. Fidalgo, que joga no Betis, foi titular nos últimos jogos, hein? Se ele estiver inteiro fisicamente, eu acho que tem chance dele ser titular. Que mais? Tem o Pineda, que joga no AEK Atenas. Gilberto Mora é sempre uma grande expectativa, mas vem jogando pouco. Jogador muito promissor do Tijuana. Alexis Vega é muito bom jogador do Toluca, pode ser uma peça importante. Santiago Jiménez não vive grande fase desde que saiu do futebol holandês e foi para o Milan, mas é bom atacante. Então eu diria que o Santiago Jiménez pode ser importante vindo do banco, o Alexis Vega também. O Fidalgo e o Luiz Chaves também podem ser peças que agreguem. E o Gilberto Mora sempre tem a expectativa porque ele é muito promissor, mas não vem jogando, né? De qualquer forma, uma seleção mexicana relativamente interessante. E do lado do Equador agora, um nível de defesa absurdo. Então o goleiro é o Galíndez, que está no Huracan, fase muito boa do Huracan no futebol argentino. Na linha de defesa, o Hincapié, que joga no Arsenal, virou lateral esquerdo, né, mas era zagueiro. O Alan Franco joga de lateral direito na seleção equatoriana, sendo que no Galo ele é meio campista, né? Mas faz essa função muito bem no Equador. Dupla de zaga com o Ordonhas, que é um dos zagueiros mais promissores do mundo no Clube Bruges. E o Pátio, que é um dos melhores zagueiros do mundo no melhor time do mundo, como é o PSG. No meio de campo, com o Caicedo e o Pedro Vitti. Caicedo, um dos melhores do mundo, e o Pedro Vitti do Pumas, que é muito bom jogador. Os alas é o Angulo, que joga no Sunderland, fez gol na Alemanha, inclusive, é muito bom jogador. Jogava no Anderlecht, da Bélgica. E o Yeboah, que joga no Venezia, da segunda divisão italiana. Lá na frente, Ener Valencia do Pachuca, é ídolo do Equador, mas não faz grande Copa. E o Plata, que foi quem fez o gol da classificação. Aqui eu tenho alguns poréns nessa seleção equatoriana. Primeiro, o Yeboah está começando a pegar ritmo de jogo na seleção equatoriana agora. Começou a virar titular por agora. E o Ener Valencia é um cara que faz uma Copa do Mundo muito abaixo. Por mais que ele seja ídolo, ele está muito abaixo. Destaques que podem vir do banco de reservas. O Preciado entra no lugar do Alan Franco, dá uma profundidade muito maior do meio para frente. Ele entrou contra a Alemanha, por exemplo. O Estupiñán também entrou contra a Alemanha no lugar do Hincapié. O Estupiñán tem uma chegada à frente muito boa. Ex-Brighton tá no Milan, né? O Alcivar é um excelente volante. Daqui a pouco, precisando se defender, tira o Pedro Vitti, coloca o Alcivar e o nível defensivo do time aumenta muito. Tem o Kendry Paz, que pode desequilibrar do meio para frente, caso seja utilizado. O Alan Minda, que já chegou a ser titular, inclusive, nessa Copa, na estreia. Muito bom jogador, habilidoso também. O Kevin Rodrigues também é um bom centroavante, entrou no lugar recentemente do Valência. E o Jordi Caicedo também pode ser uma boa opção ofensiva. Ele é, se eu não me engano, é um artilheiro do Campeonato Argentino no momento. Pelo Huracan também jogando muita bola. Então, caras que eu acho que podem mudar o jogo. No lugar do Valência, ou Kevin Rodrigues ou Jordi Caicedo. O Alan Minda pode ser um grande desequilíbrio individual. E os laterais que podem vir do banco. Tanto o Preciado, tanto o Estupiñán podem mudar o jogo. No geral, é uma defesa muito forte. E eu acho que aqui o Equador já desbanca o México. Tá bom? Então, repetindo, se eu fosse dar palpites aqui, Costa do Marfim e Noruega, eu falaria 2-1 Costa do Marfim. França e Suécia, eu falaria 4-2 França. Equador e México, eu falaria 2-0 Equador. Tá bom? Esses seriam os meus palpites. Beleza? E assim a gente fecha essa projeção desta terça-feira do futebol internacional. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas é porque quando um jogo é tão grande, tão importante como esses, a gente se estende porque tem muita coisa para se falar, se analisar, né, cara? Enfim, no geral é isso. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre receber os vídeos novos. Valeu e falou!